Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Eu sou o João Custódio e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aqui no programa falamos sobre empreendedorismo, gestão, economia, finanças. É um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. O programa aqui está, você pode assistir no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre a implantação da mentoria e conselhos consultivos em pequenas empresas. E quem está conosco hoje aqui é o Nelson Seixas, coordenador do curso de Ciência de Dados da URGS. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre mentoria e conselho consultivo. Eu tenho a impressão que vai ser um debate super produtivo. Não. E também estamos conosco aqui hoje também Ricardo Jobim, advogado empresarial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Bom, é um tema que eu estou muito curioso, né? Porque a gente está, assim, é um tema que às vezes quem é uma pequena empresa, às vezes acaba perde a oportunidade de ter assim essa opinião de fora, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes com o Nelson, né? Que a gente convida alguém de fora e essa pessoa fala assim, tá, mas por que isso? Tipo, internamente o pessoal não consegue às vezes enxergar aquilo que é o óbvio, chega alguém de fora, pô, mas por que vocês estão pensando nisso? Por que vocês estão tomando esse direcionamento? E às vezes essa reflexão acaba trazendo até pensar tudo de novo do zero para ver, para se encaixar no caminho certo, né? Nossa primeira pergunta é para o Nelson. Nelson, qual o erro mais comum que as pequenas empresas cometem ao pensar no futuro? Esse é um ponto muito interessante, que a gente não tem a cultura normalmente, né, de pensar no longo prazo. E por falta desse hábito, a gente acaba também não sabendo aonde a gente quer chegar. Normalmente, o principal erro é justamente não definir um objetivo de longo prazo. Porque, até usando aquela frase do Lewis Carroll, né, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você pode ir, inclusive, para o buraco. Às vezes a pessoa fica pensando assim, fica preocupado com as contas do dia, com os problemas do dia, às vezes nem o pensamento de amanhã ou da semana que vem acaba parando para pensar, né? Isso acaba, às vezes, prejudicando bastante, né? Com certeza, fica só apagando incêndio, né, Só em vez paga. de olhar para onde vai. Bom, e Ricardo, como o conselho consultivo pode estar mitigando os riscos legais e empresariais? Bom, quando a gente fala sobre riscos legais e empresariais, a gente está falando de uma amplitude muito grande. A gente pode estar falando do aspecto trabalhista, do aspecto societário, do aspecto de relação com investidores, enfim, é muito amplo. Agora, um conselho consultivo depende muito da vocação do conselheiro também. Porque, vamos analisar, pequenas e médias empresas. O que a gente sempre trabalha, quem trabalha com fusões e aquisições sabe muito bem, né? A única coisa que tu nunca pode subestimar é know-how. Ou seja, não interessa se tem uma empresa pequena, grande, nada substitui a experiência de uma pessoa que trabalha 10, 15 anos naquele ramo, certo? E não há ninguém de fora que não seja desse ramo que possa dar uma orientação no que diz respeito à atividade especificamente. Agora, do ponto de vista jurídico, tu pode contratar profissionais, ou tu pode fazer com que um profissional com experiência societária, por exemplo, ou de estruturação de investimentos participe do conselho e consiga trazer essas orientações. Isso serve tanto para o lado preventivo, quanto também para o lado de aceleração da empresa. Eventualmente, é uma pequena empresa, e vamos pensar que, como bem disse o Nelson, né, a gente tem que saber onde quer chegar, mas digamos que o princípio da empresa seja crescer. Ela vai precisar se capitalizar porque resolve arriscar e se alavancar para abrir franquias, digamos, certo? Se essa estruturação não estiver bem feita, e economicamente não, digamos, já que dinheiro não aceita desaforo, ou seja, se economicamente não estiver bem estruturada, com os pés no chão, com cálculos bem feitos e principalmente com processos de gestão que façam esse pequeno ou médio empresário entender que trabalhar no empreendimento escalado é muito mais difícil do que escalar um procedimento menor, um empreendimento menor,
Mas, enfim, toda essa complexidade que um conselho se serve. A importância para o lado jurídico ou para qualquer outro aspecto, porque vai depender da expertise do conselheiro, é fundamental. Agora, não são todas pequenas e microempresas que conseguem estabelecer um conselho, viu? A gente pode falar disso mais tarde. Não, mas eu acho que também o pessoal que está nos assistindo está pensando, mas será que eu consigo implementar um conselho na minha pequena, média empresa? Será que é o momento certo de montar esse conselho? Ou é um grupo de amigos que a gente chama para debater lá sobre os temas da empresa, né? Às vezes é, e às vezes funciona muito bem. Porque a pergunta toda que há de se fazer também é como é que se remunera esse conselheiro? Às vezes é um grupo de amigos e o networking em si serve como uma moeda, serve como ferramenta para que todos se reúnam e possam compartilhar ali. E cada um vai ter o seu proveito para o seu ramo de negócio, mas enfim, vira como uma espécie de uma confraria de apoio àquela empresa. É claro que quem vai pagar o churrasco é o anfitrião, né? Bom. Não, se for só o churrasco, tá bom então, né, para ter essa Exato, experiência. porque pequenas e médias empresas, elas dificilmente têm receita suficiente para sustentar um conselho remunerado. Isso acontece com empresas quando atingem um importe considerável, né? Agora, se a gente analisar conselho de uma maneira um pouco mais informal, como se fosse uma orientação, bom, primeiro, parabéns ao empresário que toma essa decisão, porque a humildade é o primeiro passo para quem quer crescer, mas tem que se preocupar bastante com que tipo de colaboração esse conselheiro pode proporcionar. E aí são infindáveis assuntos. Por exemplo, tu tem um conselheiro que é um economista graduado no INSPER em São Paulo, um cara que entende tudo de planilha, entende tudo sobre controle financeiro. Maravilhoso. Todo mundo precisa ter alguém para dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. E às vezes tem um cara que é um mestre no ramo. Olha só, ele não é necessariamente concorrente, mas ele entende do ramo profundamente, como uma espécie de um ancião, aquela pessoa que trabalhou no ramo por 40 anos, sabe tudo do ramo e vai contribuir com conselhos para dizer, cara, não vai por aqui porque eu já fui e deu errado, então eu já aprendi, então não comete os erros que eu cometi, porque isso é uma coisa muito comum, né? O empresário, ele adora repetir, principalmente o jovem, ele adora repetir os erros que os mais velhos já passaram, que os mais experientes já passaram. Então, depende muito do empresário, especialmente o menos experiente, estar aberto a adquirir essas informações e confiar na orientação, tá? Para que não seja um teimoso, né? Que é um mal que acho que todos nós temos. Né? Um pouquinho de tempo. Em algum momento da vida a gente já foi. Bom, Nelson, como é que a ciência de dados pode ajudar a identificar essa necessidade de ter daqui a pouco uma mentoria? Sim, esse é um ponto bem delicado, porque a ciência de dados, na medida que ela tenta organizar as informações que existem de modo geral dispersas pelo mundo e transformar aquilo em informação e posterior decisão, e em particular decisão estratégica, ela tem um potencial muito grande na medida em que a gente usa os algoritmos adequados. E isso agora significa quase que certamente o emprego de inteligências artificiais, que é um tipo de algoritmo que a gente incorpora nas aplicações de ciência de dados, mas não apenas essas que mais comuns, tipo Gemini ou então Grok, ChatGPT, mas inteligências artificiais que tentam ser de uso geral, que conseguem não só apenas ler, mas também, vamos dizer assim, fazer conta. Esse tem sido um desafio muito grande. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas se você fizer um teste com o ChatGPT e botar uma conta um pouco mais complexa, você vai começar a ver que ela vai começar a se perder. Ela não é muito boa nisso. Ela conversa muito, mas na hora de... Me enrola também. Enrola. O ChatGPT me enrola direto. Exatamente. Então, o que a ciência de dados pode fazer é justamente modelar essa informação toda até para que você use a inteligência artificial de modo produtivo, né? Limitando o que a gente chama de ilusão que que as inteligências artificiais hoje em dia ainda sofrem muito. Elas começam a criar um mundo paralelo que não existe. Ele está coberto de razão, Nelson, desculpa, mas eu só quero dar meu pitaco, porque isso serve tanto para os processos internos, quanto principalmente para a questão do marketing. Especialmente se tu vende, às vezes, tu, digamos, tem um negócio de bairro, ou às vezes tem um negócio restrito a uma cidade, pela natureza. Agora, se tu tiver uma perspectiva de venda online, ou que seja propaganda, obrigatoriamente tem que ser online, aí a ciência de dados é tudo. É tudo. Vai definir o sucesso e o crescimento da empresa. Então eu falo assim que, às vezes, talvez o pequeno empresário,
pode achar que ele tem poucas informações para serem tratadas. E eu acho que talvez não, tem muita coisa que informações, né? O problema, na verdade, é esse: tem um Uhum. excesso de informação e saber escolher e tratar esses dados para produzir informação que gere condição de boa decisão, esse é o grande desafio. No passado, a gente tinha poucos dados, pouca informação e decisão no escuro. Agora a gente está mergulhado em dados e quase se afogando neles para poder tomar uma boa decisão. Mas vamos dar um exemplo, assim, a questão de concorrência, certo? Exatamente onde que tu está inserido, com quem tu está concorrendo e qual é o teu público-alvo estratégico. Onde que tu vai? Qual é a tua decisão prioritária? Tu vai mais para o interior ou tu vai para São Paulo? Então, depende do ramo da empresa. Então, aí eu tô com o Nelson em absolutamente Ou às vezes tudo tu, que ele tipo, disse. eu quero dominar meu bairro, né? Pode ser Exato, assim a mesma. estratégia de bairro. Daí tem um marketing inbound para conseguir aparecer no Instagram, Facebook, sei lá, de todo mundo daquela região, ou Exatamente. mesmo uma ferramenta de pesquisa de Google, mas daí também tem o aspecto da concorrência a ser analisado. A ciência de dados, ela é um universo, né? Então, o que o Nelson está dizendo, daí se fala sobre mentoria. Sim, a mentoria ela precisa fazer esses questionamentos e liderar, né? No caso, aquele que recebe a mentoria, que a mentoria é um pouco mais pessoal, né? O conselho é um pouco mais empresarial, mais institucional. Então, nesses processos de mentoria, a gente vê que a utilidade é fantástica, assim, principalmente se está assistido com um profissional bom ou pessoas experientes como o Nelson aqui, com toda aquela turma. Eu falo muito isso, pessoal. Hoje em dia, tipo, como todo mundo, teoricamente, se não tem um sistema, tem que ter um sistema. Né? Se não tem, tem que ter. E daí depois tem que depurar essas informações, né? O pessoal que está me comprando, tem lá tem um cadastro do cliente, um CRM mínimo lá. Uhum. Onde é que esses que estão vindo aqui são todos compradores do meu bairro ou de outros bairros? Né? Qual é o meu histórico de vendas? Se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, qual vai ser o meu faturamento daqui a um ano? Sim, e um grande desafio é que esses dados, frequentemente, eles estão todos disponíveis, está tudo lá prontinho para ser usado, mas saber usar esses dados para produzir essa informação útil é aí que está sendo um grande desafio, porque as pessoas veem aquilo, às vezes contratam uma equipe, às vezes de TI, mas que tem pouca experiência de negócio, e esse é um desafio grande. Exato. Né? E aí ele é capaz de fazer coisas lindas, maravilhosas, mas que não acrescenta nada para o negócio em si. Né? Então, por outro lado, se você conhece tudo de negócio, mas está mergulhado naquela monte de informação e fica, o que eu faço com isso? Você também não consegue mover. E o desafio está nesse meio termo, né? Exato. Normalmente. Né? Pega esses dados, né? Digamos, tu pode utilizar eles para entender, digamos, tu entenda tudo do teu ramo, certo? Digamos, eu vendo cimento aqui para a região. Tá? Tem uma dessas empresas de material de construção. Eu entendo tudo do meu ramo, tá? Mas isso não quer dizer que tu entenda de processos de venda, sabe? Isso não quer dizer que tu entenda de punch de venda, de divulgação de informação ou de provocação de ferramentas de Instagram, ou de qualquer outra, de divulgação de produtos, ou política de descontos, ou política de promoções. Isso é uma ciência à parte. Sabe? E aí um mentor pode fazer toda a diferença. E um desafio interessante hoje em dia, justamente à medida que estão evoluindo as inteligências artificiais, é uma mentoria inteligente artificialmente. Auto-mentoria? Né? Num primeiro momento, até para que esse empresário, esse empreendedor, possa chegar, de fato, buscar um mentor humano, é muito interessante que ele previamente já faça um primeiro passo de mentoria com essas inteligências artificiais novas que estão chegando. Sim. Né? Exato. Por exemplo, se tu queres, digamos que vai divulgar um curso online, se tu colocar numa versão paga, principalmente o ChatGPT, não estou falando aquela de $20, estou falando de 100, se for de 100, melhor ainda. Porque daí diz assim, adapte o meu site para que tenha uma linguagem que tenha um engajamento maior. Ele faz. As promoções de vendas, o que tu acha que eu devo fazer? Ele sugere tudo. Só que tem aquela questão, né? Ou seja, uma coisa é orientação, outra coisa é execução. E esses algoritmos, eles são treinados. Então, mesmo que tu tenha uma ferramenta no ChatGPT, tu vai ter que criar um tópico e tu vai ter que alimentar ela para ela ficar precisa exatamente com o objetivo que tu queres, né? Agora, se tu é uma pessoa que não entende de venda, tu também não vai conseguir alimentar o algoritmo adequadamente. Então, a figura de um mentor, ela é essencial justamente até para preparar essa ferramenta para ela ficar disponível para ti toda hora.
Eu vou te dar um exemplo. Eu escrevo artigos todas as semanas, né? Agora está num jornal que eu escrevo, já estou no artigo 130. Eu comecei a programar com base nos meus artigos, o meu jeito de escrever, dos meus posicionamentos, comecei a treinar o algoritmo para fazer isso. Hoje eu simplesmente explico para o algoritmo como que eu quero o artigo, exatamente quais são os pontos que eu quero abordar, de uma maneira bem resumida, e parece que sou eu que estou escrevendo, certo? Análise, ele consegue analisar, ele consegue pensar como eu penso já, com 130 artigos, somente de alimentação. Tu tem que fazer o upload desse artigo. Sim. Agora imagina isso para uma ferramenta de venda. Daí tu testa uma ferramenta sugerida pelo algoritmo. Ok. Agora, se tu não alimentar ele com o resultado dessa estratégia, também tu não vai ter a precisão que tu busca. Sabe? Então é como se fosse um parceiro, mas ele não vai resolver tudo para ti, porque é tudo muito personalizado. Com certeza. Inclusive porque é isso que a gente chama hoje em dia de inteligência artificial, não é inteligência como nós humanos pensamos, e também não é tão artificial, porque na verdade alguém programou. Então o que eu quero dizer é que esses algoritmos, eles são basicamente grandes simulações envolventes, né, com uma linguagem que cativa o ser humano, mas ele não realmente, em primeiro lugar, ele não pensa como nós pensamos. Esse próximo passo, que é a inteligência artificial geral, ainda está Pois é, ainda não chegou. tem um longo caminho para se chegar lá. E lembrar que essas ferramentas de hoje, elas têm uma forte tendência ao migué, como dizem. Desculpa, com perdão da expressão. Então, às vezes, ele te engana. Ele diz que vai te dar aquilo que tu pediu, mas na verdade não vai te dar. Então ele fica inventando desculpa. Até existe uma recomendação para quem trabalha com AI, né? Desculpa, com IA, AI em inglês, que é na linguagem, nunca seja educado com ela, porque senão ela te enrola mais ainda. Tu não diz, por favor, não, tu não pede por favor, tu diz, faz agora. Não gostou, tu tem que dizer, não gostei, ficou uma porcaria. Daí ele vai te pedir desculpa, mas ele vai se virar para conseguir algo melhor. Sim. Então a comunicação não é para ser educado, viu? Tem gente que é tão educada que só falta dar bom dia para a inteligência artificial. Bom, Ricardo, e assim, quais as implicações legais ou até riscos de contar com a ajuda de pessoas externas num conselho consultivo para a empresa? Eu fico pensando assim, tipo, são pessoas que teoricamente tu acha que conhece, ou são pessoas indicadas daqui a pouco, e como tu se precaver daqui a pouco de informações até sigilosas que estão ali naquele momento, que daqui a pouco a pessoa pode compartilhar alguma coisa da tua empresa em outro momento, né? Ótima pergunta, porque digamos se tu pega um conselheiro que vai te ajudar de graça, porque é teu amigo, tu não vai conseguir fazer com que ele assine nenhum documento dizendo que ele não vai, que ele se compromete a não revelar nenhum segredo empresarial ou da estratégia da empresa, que ele não vai trair os interesses da empresa, que ele não vai fazer fofoca para a concorrência, para fortalecer a concorrência. Então, para o não remunerado, é muito difícil que tu pegue uma documentação assinada dele assumindo responsabilidades pelo trabalho do conselho. O conselheiro remunerado é diferente, porque ele já vai discutir exclusividade de ramo ou de atuação, a proibição sobre certos comentários até em público, ou seja... E quando a gente fala conselho remunerado, não é pouca coisa. Por exemplo, conselheiros da Globo devem receber o quê? 1,5 milhão, 2 milhões ao mês de salário para serem conselheiros. Então, sabe, depende muito do ramo. O que eu posso dizer é que os contratos resolvem tudo, certo? A pergunta é se tu vai ter clima para um cara que já está indo lá para te ajudar, chegar para o cara e dizer, vem cá, assina aqui que tu não vai revelar nenhum segredo da empresa, que tu não vai nos trair sob pena de multa. Não. Agora, se tu remunera o cara, eu acho que tu pode exigir isso. Um conselheiro também, ele tem uma participação eventual, certo? Lembrando que vínculo empregatício só existe com não eventualidade e com subordinação, né? Então, se o cara é conselheiro, mas está lá todo dia trabalhando, te cuida, pode levar uma trabalhista. Mas conselheiro já é... mas eu, tipo, um conselho, normalmente, sob o olhar de uma pequena e média empresa, se reúne a cada 3 meses, 6 meses... Isso é muito variável. Isso é muito variável. Depende também da utilidade, porque às vezes as pessoas se reúnem, nem é por causa da empresa, mas é porque as companhias são boas. Às vezes tu reúne um time muito forte, com networking forte, e dentro do conselho, um conselheiro começa a se aproximar de outro, e isso é importante para os negócios dele. Às vezes, tu tem figuras onde os conselhos nem precisam ser remunerados. As pequenas e médias empresas, elas têm dificuldade de fazer uma remuneração condigna para isso. Agora,
é muito corajoso e muito inteligente, e inteligência e humildade são a mesma palavra, né? Que um pequeno ou médio empresário comece a pensar em pedir aconselhamento. Vamos diferenciar uma coisa, tá? Aconselhamento e palpite, certo? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que sempre botou na cabeça que achou que posto de combustível era o máximo, que gasolina dava dinheiro. Ele é advogado. Ele chegou para mim, eu vou entrar nesse negócio porque gasolina, porque combustível dá dinheiro. Eu digo, amigo, o que tu entende de combustível? Nada. Bom, tu tá confiando em alguém que entende? Tu tem alguém que vai trabalhar, que tá nisso há 10 anos? Não. Então tá, te prepara, tu vai vender esse posto em 6 meses, aposto uma garrafa de uísque. Resultado, passou 8 meses ele vendeu o posto. Eu não ganhei a garrafa de uísque. Em compensação, eu estava certo. Porque o problema todo, aí vou falar do palpiteiro, é o seguinte. Geralmente, quem critica as tuas decisões e que não é do teu ramo, geralmente essa pessoa não é do teu ramo. As pessoas que são do teu ramo, elas têm uma tendência a compreender muito mais a tua tomada de decisão. Então, muito cuidado com quem tu vai ouvir. Se, por exemplo, tu é do meio dos combustíveis, certo? E tu tem um conselheiro que entende os combustíveis, curiosamente, ele vai ser o que menos vai criticar tuas decisões. O que vai criticar, geralmente, é aquele cara que não entende coisa nenhuma sobre o assunto. E vai querer ter um palpite, que é diferente de um conselho. Palpite é palpite. Palpite é meter o bedelho, é achômetro. Conselho, não. Conselho é uma coisa estruturada, com uma base científica, com base numa expertise determinada e limitada à expertise do conselheiro. Conselheiro não sabe tudo, viu? Um cara só não pode ser conselheiro de... eu sou um conselheiro para tudo. Não, isso nem existe. Com certeza que não. Eu sou advogado, eu sou conselheiro jurídico, entende? Não vou me meter no resto. Eu sou conselheiro de investimento, sim, mas isso está no meu trabalho jurídico. Mas eu não estou, por exemplo, na parte econômica para falar controle financeiro. Eu preciso de um economista me ajudando, um contador, alguém do ramo. Senão, eu sou um palpiteiro. Tá interessante essa questão. Às vezes tu fala... monopolizando. Tu fala assim, às vezes que vender combustível é uma coisa simples. Tem muita complexidade, as margens são pequenas. Então, para te errar a mão é muito fácil, até evapora. Assim, a ilusão do dinheiro fácil. Todo mundo acha que o outro faz é fácil, ou é mais fácil que o teu, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas não existe nenhuma atividade que dê dinheiro que seja simples. Não existe isso, tá? Vamos acabar com os mitos. Vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Começou pensando errado. Isso dá trabalho. Não existe dinheiro sem trabalho. É a mesma coisa que meu ramo, ou advocacia, ou qualquer prestador de serviço. Qual é o meu sucesso? Meu sucesso não é pegar um monte de contrato e cobrar um monte de dinheiro. É carregar esses contratos. Então vamos combinar, o sucesso do advogado é não dormir, é ficar trabalhando de noite, é perder finais de semana. O sucesso dele, que ele está com contratos importantes, é conseguir entregar esse trabalho. Não perder prazos. Não perder prazos. Então, assim, o sucesso é bom, o contrato é bom. Agora tu precisa entregar. Se tu não entrega, então o sucesso também vai te ocupar muito tempo. Na pequena e média empresa, que geralmente o cara cruza, cabeceia, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é tudo, não sobra tempo. Então, a grande dificuldade é, as coisas começaram a dar certo. As dores do crescimento. Eu preciso comprar mais uma máquina, eu vou precisar investir em qualificação, eu preciso treinar, preciso contratar mais funcionários, e quanto mais gente trabalhando, mais difícil é manter qualidade e sistemas de controle. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente quer escalar e, às vezes, escalar financiado, né? Sei lá, alavancado, é um risco tremendo. E não consegue entender a diferença entre crescimento e inchaço. O inchaço, ele te quebra. O crescimento, ele tem uma velocidade dentro da possibilidade. Os alemães, que são muito bons no planejamento, eles dizem assim, eu tenho um planejamento dos próximos 20 anos da minha empresa, por quê? Porque ele entende que ele não vai ter perna para conseguir crescer mais do que aquilo a cada ano. E sabe, esse cálculo é o cálculo mais difícil do mundo, porque todo mundo parece que vê o Instagram, tá todo mundo ganhando dinheiro, essa é mentira, né? Na mídia social, tá todo mundo com sucesso, ganhando dinheiro, por que eu não tô? Cara, não é assim. Porque aquilo é só uma aparência, né? Exato. Não tem nada... Não mostra ali os... Ou seja, só vai funcionar, e coberto de razão, Nelson, quando a pessoa sabe onde ela quer chegar. Ou seja, tem que ter planejamento. Sem planejamento, esquece. Nada vai acontecer. Não há ramo de negócio que dê certo. O mais importante é que esse planejamento, que ele está chamando a atenção de modo tão importante, é o seguinte.
Planejamento não é determinar onde você vai, é estar pronto para aquilo que você não espera. Exato. E aí é que está o difícil, aí que está o grande Uhum. desafio, né? Ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, porque sempre vai haver algum imprevisto, Tu vai né? apanhar. É impossível Não, não não, vou fazer um Crescer planejamento. sem apanhar não Vou existe. fazer um planejamento perfeito que vai prever tudo que pode acontecer. Não ter. existe. Exatamente, você pode pegar e jogar no lixo logo depois que você terminar de fazer. A lei de Murphy é impiedosa. Não, A e acho que O pão vai cair com a manteiga para baixo, pode ter certeza. e o Algum mundo dia também vai. é muito variável. Tipo, uma vez eu assisti uma palestra do pessoal que trabalha com moda. Sim. Então, o planejamento deles a cada 4 meses é o planejamento deles. E Uhum. muda por porque a moda pode mudar em 4 meses completamente. Então, se Sim. o cara Não, e varejo. comprou insumos, olhando uma moda que achou que aquela moda agora é essa, passou 4 meses, Cara. mudou completamente, está cheio de produto lá que não vai conseguir vender, né? Varejo e verdade. comportamento humano, eu vou dizer o seguinte, o varejo é mais difícil das ciências em termos de comércio. O comércio não adianta. É muito difícil, porque mesmo que se estude o varejo profundamente, tu vai conseguir estudar promoções, resultados sobre venda, processo de venda, mas aquilo que o consumidor quer muda da noite para o dia. Uhum. E mesmo que tu tenha um planejamento, as modas, como tu fizeste referência, ou às vezes obsolescência tecnológica, entende? Tu passou a vida inteira vendendo filme fotográfico da Kodak. E daí veio a máquina, surgiu a máquina fotográfica eletrônica. Entende? Ou seja, não adianta, varejo é complicadíssimo. E daí tem outras coisas também que falam sobre, por exemplo, a necessidade de ponto. Eu vou me instalar dentro de um shopping ou eu vou fazer uma loja de rua. O que vale a pena? Mas o shopping me sangra bastante, me cobra muito. Eu preciso performar demais para conseguir sustentar essa operação. Né? Então, olha, é realmente difícil. E quem é lojista, quem trabalha no comércio, pequenas e médias empresas, sabe exatamente o que eu estou falando. E o segredo do planejamento, de certa forma, curiosamente, está na inovação. Ou seja, não é você se planejar para o que vai acontecer, você construir o futuro. Saber Porque se aí, adaptar. naturalmente, você vai estar pronto, porque o futuro foi aquilo que você já previamente planejou. Então, a inovação é o diferencial. E aí, mais uma vez, a ciência de dados, a inteligência artificial, ela entra justamente permitindo com que você construa o futuro. Mas o típico é justamente a Apple, né? O caso mais clássico disso. Né? A Apple quase quebrou depois que demitiu, curiosamente, né? Demitiu o fundador, né? O Steve Jobs. E quando teve que enfrentar aquela situação, acabou vendo aquela mente diferente faz diferença. E quando trouxe de volta, o que ele fez? Ele criou o futuro. A gente não teria esses nossos celulares, smartphone, como a gente tem hoje, não fosse a Apple. Né? Essa história da Apple eu sou apaixonado, até porque quando ele convidou, então, o CEO da Pepsi para entrar na Apple, o Steve Jobs falou para ele, disse assim, eu vou te convencer a trabalhar comigo. Eu digo, por quê? Eu digo, cara, tu vai querer passar a tua vida inteira vendendo água com açúcar. Ou seja, vem inovar, vem para o mundo. Só que esse cara, ele vinha de uma filosofia corporativa de indústria, revenda à margem. Então, na verdade, ele acabou causando a expulsão do Steve Jobs dentro da própria empresa. Sim. Ou seja, já tinha diluído várias ações, então tiraram ele, mandaram ele para casa. E ele foi lá e disse, não tem nada para fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar Pixar, eu vou fazer um acordo com a Disney. Só isso. E daí ele foi lá, se recomprou e demitiu o cara que ele contratou, que tinha demitido ele. Então a curva é interessante. Agora deixar claro, qual é o erro nessa história? É que o Steve Jobs pensou, eu quero um executivo, mas ele não ia ter um idealista, sabe? Porque um cara que tivesse a visão dele. Porque o cara que só vendia água com açúcar só entendia de água com açúcar. Ele nunca ia ter a capacidade, aquela mente borbulhante do Steve Jobs. Então, ele nunca ia poder ser um parceiro dele. O Steve Jobs poderia achar um parceiro em alguém que tivesse no ramo da tecnologia e da inovação, mas não num cara que vende água com açúcar. E aí foi o erro dele. Mas talvez não tenha sido um erro. Talvez ele estivesse procurando justamente alguém que fosse fazer o outro perfil, né? O mais de operação, sendo que a química não funcionou. Implementar aquilo que o cara tem ideias maravilhosas, é importante ter ideias e tem que botar e fazer executar aquilo. Mas é um cara de política corporativa vendida. Eu sou um grande crítico de filosofias corporativas sem coração. Ou seja, se tu tem uma empresa, e principalmente essa nova geração, tá? Elas não querem simplesmente participar de uma corporação onde tu seja um número no RH e vai ser demitido amanhã,
como é que é esse mês? Tu ganhou um prêmio, né, de desempenho. No outro mês está demitido porque é contingente, onde não existe compromisso com pessoas. As empresas competitivas de hoje, que vão ter que ser carregadas e sustentadas pelos trabalhadores jovens, elas precisam entender uma diferença do perfil do prestador de serviço. Hoje a pessoa precisa acreditar na empresa. A filosofia corporativa cruel está sendo substituída por filosofias, às vezes, até de empresas familiares, certo? Onde existe um relacionamento ético com os colaboradores de compromisso. Então, tu precisa chegar para o cara e convencer para ele: nós somos leais, nós somos éticos e tu pode te sentir seguro aqui. Aqui tu vai poder crescer, vai poder fazer teus sonhos e nunca ninguém vai te trair. Tu não vai tomar uma facada nas costas, que é o contrário do que a filosofia corporativa prega. Assim, A filosofia diz: corta, tchau para ti, não tem compromisso contigo. Sim. Essas filosofias estão derrubando as empresas hoje. Hoje, quem está conseguindo destaque, não é só na área da inovação, é justamente alguém que consegue pegar algo a mais, algum encanto, algo dentro da filosofia da empresa que causa pertencimento. Caso contrário, pode ter certeza que se tem uma empresa e os funcionários não têm compromisso com a tua empresa, a pergunta é quando tu vai cair, não é se tu vai cair. Nelson, e como é que um pequeno empresário pode pensar assim, nos primeiros passos de começar a pensar no longo prazo? O que ele tem que fazer? Assim, olha, estou assistindo aqui o programa Papo Certo, escutando o Ricardo e o Nelson, e estou aqui apagando incêndio todo dia, é só problema, mas eu tenho que começar a pensar no meu futuro. O que ele pode pensar assim, nos primeiros passos para fazer? Esse é o grande desafio, porque o primeiro passo é justamente se desapegar desses incêndios. E isso é muito difícil, porque o primeiro passo é emocional. Conseguir respirar e pensar: eu vou mirar lá. Fixar esse objetivo. A partir daí, começar a buscar informação de modo informal. Eu acho que normalmente é melhor, até justamente com os amigos mais próximos, muito para fazer esse processo de mudança, onde você vai se sentir confortável, vai se sentir oxigenado e querido ao mesmo tempo. Para aí, então, com mais informação e uma ideia clara de que ele vai ter que continuar apagando incêndios, mas ele não pode tirar o olho lá do objetivo de longo prazo, aí sim ele vai estar pronto para dar o primeiro passo, de buscar primeiro essas mentorias automatizadas a que eu me referi, e num segundo momento, um mentor propriamente dito, e se ele crescer, um conselho consultivo. Ou deliberativo, dependendo da ousadia do... E Ricardo, como é que tu já comentou um pouquinho, né? Mas para quem está nos assistindo, quem sintonizou no programa agora, né? A diferença entre mentoria e conselho consultivo. Qual a diferença básica, assim, que quem está assistindo agora, que sintonizou o programa aqui agora? Bom, eu não sei se existe uma definição oficial, mas, porque eu saiba, a mentoria é um processo pessoal. Ou seja, eu sou o teu mentor, da tua pessoa, ou seja, da tua pessoa como um empresário ou empresária, né? Ou seja, tu é uma pessoa que eu vou te capacitar, eu vou acompanhar para saber se tu está realmente conseguindo executar o teu planejamento. Não é a mesma coisa que coach, tá? Apesar de que existem o trabalho da Sociedade Brasileira de Coach, que é muito respeitável. A mentoria, ela tem uma natureza um pouco diferente, porque ela envolve a experiência do mentor. Ou seja, é mentor para quê, sabe? Qual é o ramo, qual é a experiência desse mentor? Porque tem um problema que existe, às vezes, nesses aconselhamentos. Assim, às vezes, boa parte dessas pessoas que trabalham com mentoria ou trabalham com orientação, com todo respeito a elas, né, mas elas têm, às vezes, uma boa base teórica sobre essas técnicas, que são todas válidas, mas, às vezes, falta uma experiência prática como empresário, ou seja, além do fato de tu orientar, tu orienta porque tu já viveu isso de alguma maneira, em algum episódio, alguma escala. Então, eu sempre digo que verifique bem o currículo, né, desse mentor para saber se ele realmente tem condições de te orientar. Porque a experiência é que mais ensina. E a pessoa pode ter dois mentores? Por exemplo, uma pessoa mais teórica e uma pessoa mais experiente, por exemplo? Ou já estamos falando já um conselho, a gente está falando já? Eu não sei, porque se tu tiver dois mentores, tem que tomar cuidado para não ter o anjinho e o diabinho aqui, né? Senão tu vai ficar louco. Às vezes tu quer dois mentores para botar um contra o outro, ou sei lá, porque... Agora, a chance de dar certo é mínima. Me desculpa falar, mas porque a chance dos dois divergirem, a menos que as mentorias tenham objetos diferentes, completamente dissociados.
Eu tenho um mentor para a tua figura como gestor. Eu tenho um mentor na tua figura como desenvolvedor. São duas coisas diferentes. Sabe? Novos produtos e gestão atual. E é complicado pequenas e médias empresas, porque o cara cobre escanteio e cabeceia. E quando tu cresce, isso não tem mais como ser viável. E o maior O dia tem desafio 24 disso horas. é que no nosso ambiente empresarial, onde grande parte do desafio das empresas é de natureza tributária, ou seja, É. externo ao próprio ambiente econômico, porque pode mudar, Uhum. tá? Nada impede seja o Congresso, seja o Executivo mudar alguma norma de natureza tributária e todo o seu planejamento inicial Vai para o espaço. vai para o espaço. Especialmente se você trabalha com margens pequenas, que não é incomum em empresas menores, né? Porque frequentemente a entrada no mercado exige que você não possa entrar com um preço que possa remunerar tranquilamente, condignamente aquela tua atividade. Então, tá pronto para olhar para esse lado, para o lado tributário, junto com o controle contábil e esse ambiente macro como um todo é um grande desafio. Eu trabalho, desculpa, só para fazer eu trabalho bastante com compra e venda de empresas, umas até comprei junto, porque interessou, né? Porque aquilo que é o filé, o cara. Mas assim, ó, é muito importante quando a gente tem esse tipo de visão, que numa incorporação, por exemplo, que não são as mudanças legislativas e tecnológicas têm que ser mapeados, especialmente quando uma empresa compra outra, ou quando alguém quer comprar uma empresa de um determinado ramo. Por exemplo, eu vou na área das farmácias, ok, o que eu vou ter que ver? Toda a regulamentação das NRs, todas as normas técnicas para saber se tem algo para mudar, que possa aumentar o custo ou inviabilizar a operação. Eu vou ter que fazer um monitoramento legislativo para saber se as leis vão mudar. E daqui a pouquinho também verificar se tecnologicamente, às vezes, o teu carro-chefe é o que tu mais vende na tua atividade, ele vai ficar obsoleto mês que vem, porque estão lançando uma inovação que vai te quebrar. Então, às vezes também, no estudo de concorrência faz com que tu não te meta. Por exemplo, eu vou comprar uma farmácia. Eu falei uma farmácia, né? Onde é que fica a farmácia? Não, é que é o seguinte, agora eu fiquei sabendo que a Droga Raia vai abrir aqui, a Panvel vai abrir aqui, a São João vai abrir aqui do lado, tudo na frente do meu ponto. Sim, vai lá, compra a farmácia, vê se vai dar certo. Então, o estudo de concorrência, às vezes, tem que eliminar essa possibilidade. Então, enfim, mas nada é simples, tudo é complexo e tem um especialista para cada coisa. E Nelson, como é que a gente pode ver assim que a mentoria ou o conselho está dando certo? Como é que a gente pode medir com informações, com dados? Acho que o meu mentor está dando sucesso. O meu conselho está realmente conseguindo agregar no meu negócio. Que informações e dados podem nos ajudar a ver se a gente está no caminho certo? De modo geral, você pode pensar como o retorno. Você está conseguindo ter um retorno, e eu não estou falando retorno financeiro, eu estou falando retorno no sentido de mudança na cultura organizacional. Então, na medida que você consegue, se eu estou pensando em conselho consultivo, né? Falei cultura organizacional. Quando eu estou falando de mentor propriamente, para o próprio empresário, aí é mudança na sua própria cultura, na sua própria forma de ver o negócio. Então, mas métrica, como é que a gente vai impactar a métrica? A métrica vai, no final das contas, também ser o retorno, mas o retorno tem que vir lá na frente, o retorno financeiro. E você não pode esperar que esse retorno financeiro apareça em 3 meses. Isso não é um processo de mentoria ou de conselho consultivo. Isso aí é um corte de custos, provavelmente, que você não estava vendo e que, se você tivesse uma assessoria contábil adequada, já seria suficiente para resolver. Então, o que eu penso é mudança na cultura de negócio, primeiro do próprio empresário e, num segundo momento, da organização. Você começa a sentir essas mudanças, que está tendo um impacto não necessariamente imediato, mas está havendo uma luz no final do túnel ali. Sim, exatamente, né? Porque é tudo no longo prazo, né? E tudo passa pela humildade também, porque o que eu mais vejo são gestores que acreditam que sabem tudo. Ah, sim. E vou te dizer, esse é o pior erro que qualquer gestor ou empresário pode cometer, é achar que sabe alguma coisa. E sabe, acho que geralmente quando a empresa está em crescimento, deu o gestor, não, minha empresa está crescendo, eu estou fazendo tudo certo, a empresa está crescendo. Ou inchando. E aí, às vezes, é o problema, muitas vezes o empresário até nos procura no escritório e quero ampliar meu negócio, quero abrir mais 3 filiais. A gente vai entrar dentro da empresa do cliente
ele não tem controle de estoque, ele não tem um controle de margem. Eu disse, olha, acho que no momento, antes de tu pensar, assim, apesar do teu negócio estar crescendo, dá uma seguradinha, porque daqui a pouco tu pode crescer e quebrar. Muitas botar ordem na empresas casa. crescem. Tu tá pedindo para ser roubado, tu tá pedindo para ser... O controle de estoque é isso, né? Tá pedindo, Exato. o controle financeiro. Pedindo para ser roubado, né? Pedindo para quebrar, porque não consegue trabalhar com margem. É sempre a mesma coisa. Mas sabe que as pessoas são difíceis, porque existe essa confusão de entender do ramo. Uma coisa, tu vai ser muito bom no teu ramo. E entender de gestão, sabe? São coisas diferentes. Tem coisas que são indissociáveis para o negócio dar certo. Primeiro é o know-how, que é sobre o ramo. Quem é do ramo, geralmente, domina ele. E know-how não se adquire num dia, tá? 5, 10, 15, 20 anos de experiência naquele ramo para entender. Entender também de sistemas de controle, gestão, de governança, de expansão, tá? De estruturação administrativa. Isso é uma outra capacidade. E eu não conheço ninguém que tenha todas. Nunca vi uma pessoa que tivesse todas. Eu falo isso como crítico porque a gente vê aquilo que dá errado, né? Sim. E o que dá certo, geralmente, tem as mesmas características, que é o respeito ao know-how, porque também tem muito conselheiro que chega lá e fica dando palpite e não dando conselho, e se metendo numa área que ele não conhece, tá? E também uma velocidade no planejamento de crescimento que não seja algo muito ousado, uma coisa um pouco conservadora. Tu não vai querer crescer da noite pro dia estalando os dedos, sabe? Ninguém fica milionário da noite pro dia, não é assim. Ah, acontece? Sim, acontece. Em 0,0001% dos casos, mas todo mundo gosta de olhar esse caso, né? Os outros 99,999 parece que não existem, né? Das vezes que isso dá errado. Então, se tu for pensar em chances, a questão toda é equilibrar esse malabarismo que envolve know-how, inovação tecnológica, mudanças legislativas, questões locais de ponto, estratégia de política de venda de preços, aconselhamento, mentoria, ou estabelecimento de conselho, capitalização, ter um financing ou não ter. É um malabarismo, sabe? E daí nunca vai achar uma pessoa... São várias que expertises, né? E não por faz isso é preciso respeitar esse know-how a que ele se referiu, respeitar uma tecnologia de gestão e também entender que simplesmente fazer a organização funcionar de modo bem azeitado, com todas as operações funcionando, não é suficiente, porque o mundo lá fora, o ambiente econômico, seja setorial, concorrência, portanto, seja macroeconômico, e inclusive geopolítico, na medida que a gente está ficando cada vez mais integrado em qualquer setor, às vezes a gente pensa... Vem um tarifaço e acabou o teu mercado. Exatamente, você pensa, não, eu sou um pequeno empresário, eu não preciso pensar em geopolítica. Ah. Esquece, você vai precisar de alguém que possa ao menos te aconselhar nesse sentido. Não que você vai saber de tudo, porque ninguém sabe de tudo, né? Mas ter alguém que possa te dizer, olha, esse caminho aí, nesse cenário que a gente está vendo, não parece ser do mais promissor, é importante ter. Acho que essa preocupação, hoje eu estava conversando com um cliente, que são dois concorrentes, ele mais um concorrente mundial que fazem esses chips que vai nas etiquetas das roupas. Foi lá em cima numa empresa de roupas, aí tu põe, Anti-roubo? tu põe em cima do negócio, ele já identifica quanto tem que pagar. Ele já faz a leitura da quantitativo, Sim. nem precisa nem só botar em cima, já Sim, sabe, sim. já sabe o preço de tudo, né? Eu sei. E tem ele mais um concorrente mundial. Ele produziram 50 bilhões de microchips ano passado. Mas é o seguinte, eles, amigo, como é que tá a concorrência? Não, os chineses estão para entrar. Tá. Então, tipo... Que baita notícia. Eles têm chips, eles têm condições competitivas diferenciadas. Mas, tipo, mesmo a empresa que tem, só tem um competidor mundial, eles estão super preocupados em investir muito em tecnologia, porque eles sabem que em algum momento vai chegar mais alguém competindo nesse mercado. Né? Mas no M&A, às vezes, é a solução. Porque, por exemplo, tem uma solução tecnológica que levou um tempão para desenvolver, certo? E tu tem alguma originalidade nisso. Daí tu pensa, não, eu vou crescer essa empresa. Será? Às vezes, vender a tecnologia para uma grande, pegar um royalty pode ser a melhor decisão que tu tomou na vida. Porque uma coisa é tu ter uma ideia inovadora e conseguir desenvolver uma solução inovadora. Outra coisa é tu transformar essa solução em algo mega escalável. São dois universos diferentes. Então, quando chega um gigante para dizer eu quero te comprar, entende o seguinte, nem que leve tempo, mas ele vai te copiar.
Ele só está te comprando porque ele precisa do tempo, ele quer fazer isso mais rápido. É o único motivo. Em outras palavras, tu já está na mira, tem um tubarão gigante, tu é um, sei lá, um lambari, um pampinha, né? E daí o tubarão tá te olhando. E daí ele tá dizendo o seguinte, não, quer saber, não vou te ajudar, não. Claro que tu vai ser engolido. Então a pergunta é, tu vai ser engolido negociando ou quebrando a tua empresa? Então, até essas decisões são importantes, especialmente na área da tecnologia. De saber, olha, é melhor fazer parte de alguma coisa grande. Porque as pessoas têm uma ilusão de que crescer é fácil, expandir é fácil. Escalabilidade é um dos maiores desafios que tem, né? Porque É muito difícil fazer isso. Não estou dizendo que é impossível. Dependendo da solução, se ela for de software, talvez seja viável, mas hardware, tudo que envolve processos de comerciais, de relações pessoais, de apresentações e que requer RH extenso, esquece, não, é muito difícil. E especialmente porque a gente precisa de escala global hoje em dia. Exato. E escala global implica culturas diferentes. Isso precisa que você tenha uma equipe de tal modo azeitada em olhar isso que o pequeno empresário dificilmente vai conseguir montar essa equipe no tempo necessário para competir com esse grande que já está em tudo pronto. Ele não consegue crescer rápido. Tem empresas, por exemplo, de aplicativos de comida, certo? Que estava aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo, né? Que ainda tem seu espaço, mas hoje elas estão mais resumidas a cidades menores. E daí veio lá o Lema e investe no iFood. E daí, como é que vai ser? E daqui a pouco tu vê que tem muitos motociclistas aí, desses que fazem teleentrega, que estavam ganhando cestas de isopor de graça e caixinhas de graça se removessem do concorrente. Porque chegou o Lehman e disse, eu vou botar mais 2 bilhões nisso, porque eu acordei de bom humor hoje, eu tomei café e estava tudo bem, joguei tênis, e agora eu vou botar 2 bilhões nisso. Tu não vai brigar com esses caras. Então, assim, precisa entender o tamanho que se tem. E essa é a grande sabedoria. É por isso que eu falo que humildade e inteligência são sinônimas. Até porque a regra é sempre, o teimoso sempre se ferra. Sabe? Não adianta dizer, eu acho, eu sei, acontece. Se tu abandonar as vaidades, tu fica muito mais forte. E o primeiro passo de uma pessoa que abandona vaidades deve tomar é buscar orientação, mentoria, um conselho, amigos bons ou gente do ramo e saber separar as coisas. Essa é a minha pergunta para vocês dois. Mas, então, a gente já falou um pouquinho de como iniciar, pensar em consultoria, ou no conselho consultivo, ou numa mentoria. Mas quem está nos assistindo agora, será que é o momento de eu pensar em uma mentoria agora no conselho, já que comecei aqui pequeno, tem eu, mais 2, 3 funcionários, será que esse é o tamanho, já tem os tamanhos suficientes para pensar numa mentoria? Tem algum tamanho mínimo para começar a pensar em ter uma mentoria? Mínimo, eu diria que não tem, mas tem um timing com certeza. E esse timing eu acho que está associado a você primeiro ter conseguido montar minimamente uma operação. Porque se você não tem absolutamente nada, você só tem uma ideia na cabeça, para essa ideia se materializar, tem tantos caminhos diferentes que o mentor vai, de certa forma, fazendo algo que não é bom nem para ele nem para ti, que é assumir o papel de empresário. E você tem que ser o empresário, você tem que ser aquele que vai fazer o negócio e ele vai te dar dicas, ideias, questionamentos, sugerir reflexões. Aí sim o caminho vai se ajeitando. Então o timing tem muito, eu acho que está muito ligado nessa questão. Mas o tamanho. Mas colaborando também, digamos, vamos fazer uma analogia, né? Sobre o momento, o ideal seria sempre no início, né? Porque digamos que as pessoas quebram por problemas de planejamento. Digamos que tu tem um quebra-cabeça de 200 peças para resolver, se tem uma empresa pequena, aí tu busca uma mentoria, ótimo, tem um quebra-cabeça de 200 peças, vamos resolver ele. Só não vai tentar pedir ajuda para o mentor quando tiver um quebra-cabeça de 50 mil peças. Sim. É uma analogia. Porque para tu conseguir resolver aquilo ali, meu amigo, vai levar muito tempo. Só que quando tu cresce de uma maneira desorganizada, tu incha, que eu chamo de inchaço, né? Tu não vai conseguir organizar. Chega um momento que é um ponto de curva que tu não consegue voltar. Porque tu não vai ter resultado financeiro para conseguir expandir ou comprar soluções para os seus problemas, e tu já está escravo da tua rotina, escravo do teu volume de trabalho, e tu não vai estar dormindo, vai trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e mesmo assim tu vai quebrar. Porque tu já conseguiu, tu estruturou as coisas de um jeito errado e elas ganharam uma proporção. E daí, meu amigo, às vezes é recuar, é fechar uma unidade, é cortar na carne, precisa fazer isso.
E às vezes o mentor diz assim, sabe aquela tua teu objeto de vaidade, que é aquela tua loja no centro? Ele vai ter que fechar. Não, eu Uhum, tipo, E, não, mas e ele, tem, não, mas a minha imagem, digo, é. cara, dane-se a tua imagem, vamos cair na real, tá? Pisa no planeta Terra, porque não adianta tu ter cabeça nas nuvens sem os pés no sem os chão. pés no chão. Isso daí foi uma música, eu acho, né? Exato. Exato, então assim, ó, e é o que mais acontece. O cara fica com a cabeça nas nuvens, tá pegando fogo no chão, ele tá se queimando, ele acha que tá voando. porque assim, a gente vê muita notícia às vezes, até de grandes corporações abrindo lojas, né? Ah, a empresa tal abriu loja em tal cidade, abriu loja. Só que não é noticiado muitas vezes, mesmo essa empresa, as lojas que ele já fechou. Isso é legal. Isso Exato. não tem isso, porque mesmo essas que tu escuta agora, rede de farmácias, por exemplo, estão crescendo bastante, mesmo essas, elas também fecham unidades. Uhum. E tu não fica sabendo, só vê que ela tá abrindo, mas tu não tá vendo que tem unidades que ela abriu, não deu certo e ela fechou. E aprendeu, talvez, com aquele Com negócio que aquele não deu certo. sucesso, né? Eu não falei do Lehman, o Burger King deu um resultado negativo agora nos Estados Unidos. É do grupo do Lehman também, o Burger King. Tá, mas como é que um fast food tão tradicional assim vai ter problemas? Digo, eu não sei qual é as dores dele. Ou se eventualmente a nova geração está comendo coisa mais saudável, muda o comportamento também, né? Ou se a concorrência tá batendo neles, eu não sei. Cada empresário sabe suas dores, mas uma coisa eu digo, dificilmente, isso serve inclusive para o Lema, né? Que até recomendo o livro Sonho Grande dele com Beto Sicupira e Marcel Telles, para quem quiser pensar grande. Agora, ali no livro tem uma coisa que não está dita, certo? Que é, por mais que tu seja inteligente, por mais que tu saiba colocar as peças nos lugares, tu não é Atlas, tu não vai conseguir carregar o mundo nas costas. Então, existe um ponto de crescimento que tu precisa interromper e focar naquilo que tu já tem, certo? Sim. E tu não tem que inventar coisas novas. Tem gente que parece que acha que é empresário, mas é gestor de expansão, porque fica comprando, Sim. depois não carrega. Isso é... E um ponto nisso ainda é que frequentemente as pessoas associam a crescimento e a diversificação, quando antes, e esse é um debate muito antigo nessa área de estratégia, antes você precisa conseguir ter operação, ou seja, será que estrutura que vai determinar a tua estratégia, seja de diversificação, seja de crescimento, ou o contrário? O que a gente tem visto cada vez mais, a evidência tem mostrado, é o seguinte: se você não consegue ter operações bem definidas, bem montadas, seja tentar crescer, seja tentar diversificar, ambas essas escolhas vão te levar ao fracasso. Então, primeiro se organiza dentro e, a partir daí, fixa o norte, seja de crescimento, seja de diversificação, seja até um misto dos dois, né? Alguma diversificação com algum crescimento. E trabalha magro, né? Porque caixa é rei. Caixa é rei. Às vezes o pessoal também pensa, eu tenho um negócio, vou expandir, vou abrir uma franquia. Acho que já é franqueável já. Só que a operação dele não está bem 100% redonda e para poder crescer. Às vezes ele toma essa decisão e acaba tendo problemas sérios, né? Às vezes a gente se ocupa mais. Hoje tem muita gente que está mais vendendo franquia do que fazendo negócio. Porque é o franqueado que se rala quando a loja fecha. Mas vender franquia é um bom negócio, que eu ganho dinheiro sempre, então tanto faz. Eu vou abrir 50 franquias, todo mundo vai quebrar e eu vou ganhar meu dinheiro. É uma forma de ver, certo? Aí vem aquela ideia do grupo econômico, teoria da aparência jurídica, ou seja, fazer isso é arriscado. Não é uma estratégia segura de sair franqueando indiscriminadamente. Tem gente que acha que não vai ter consequência, porque é boa de vender. Que o negócio é vender franquia, né? Não é se o pessoal vai bem ou não, dane-se. E acha que se pode se isolar dessa responsabilidade depois. Não é bem assim. A gente vê muitos casos de pessoas que venderam muitas franquias e muitas fecharam, né? Sim. Pô, pessoal, a gente está indo para os minutos finais, o tempo passou voando aqui. Eu queria que vocês fizessem uma palavra final para quem está nos assistindo e está pensando agora em implementar uma mentoria, um conselho consultivo, ou ter uma opinião externa sobre o seu negócio. Então, eu queria passar para vocês, um minuto final, as suas considerações finais. Bom, para quem está começando a pensar em mentoria ou em conselho consultivo, eu acho que a gente não pode esquecer nunca dessas três coisas que eu mencionei. Primeiro é aonde a gente quer chegar. E o segundo é manter as operações enxutas, organizadas, bem estruturadas. Pequenas. Começa pequeno, mas faz ela funcionar de modo azeitado. E aí sim,
A partir daí, você vai buscar uma mentoria para que o negócio seja seu com orientação de terceiros e não o negócio de terceiros onde você simplesmente está operando. Muito bem. Bem rapidinho. Entre o rascunho, entre a ideia, o rascunho e a obra-prima, sempre se tem melhorias, né? E as pessoas cometem, às vezes, a falta de humildade de achar que não, que já viram tudo sobre algum assunto, sobre um ramo ou sobre as possibilidades. Essa oxigenação ela é infinita. Quanto mais tempo tu está num ramo e quanto mais gente tu fala, mais tu vai aprender. Então, humildade é inteligência. Se tu queres crescer e queres resultado, precisa saber também buscar os profissionais que possam cada macaco no seu galho, né? Cada um conseguir fazer um apoio necessário dentro da sua própria área de conhecimento. Lembrando que ovelha não voa, né? Então não adianta buscar um conselheiro que diga que vou fazer tudo. Não. Uma coisa, busca um mentor, então. Um conselheiro que faz tudo, não existe. Bom, queria então agradecer, então, a Nelson e Ricardo pelas suas contribuições valiosas, né? Também agradecer a nossa qualificada audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.